Novela Flor do Caribe, capítulo 27, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. A novela começa com Esther perguntando Cassiano se ele já tinha passado antes ali, depois que voltou. Cassiano fala que sim, que foi ali que eles marcaram, não foi? Esther fala que 7 anos, Cassiano. Você acha que eu ia ficar aqui sentado esperando depois de todo esse tempo? Cassiano fala que durante esses 7 anos a única coisa que ele queria era reencontrar Esther de novo. Esther fala que ele estava morto e que ela e o Alberto descobriram isso. Cassiano fala, o Alberto, aí vocês descobriram que eu estava morto e resolveram se casar? Esther fala para ele não falar do que ele não sabe, que ela procurou por ele e muito, e continua dizendo que ela e o Alberto foram até o Caribe, que ela falou com Dom Rafael, que falou que ele estava envolvido com tráfico de diamantes, e depois ela foi na polícia, que falou que ele fugiu e acabou morrendo na fuga. Cassiano pergunta se ela tá louca. Fuga, tráfico, esse não é ele. Esther argumenta falando que viu o passaporte dele, a mochila dele e até um perfume que ele tinha comprado para ela com um bilhete. Primeiro ela fala a primeira parte do bilhete e ele termina. Cassiano fala que isso tudo foi armação. Esther questiona a armação e fala que viu as cinzas e que na verdade até trouxe as cinzas numa urna. Cassiano fala que ela tem que acreditar nele, que durante esses 7 anos ele foi encarcerado vivo e a única coisa que ele pensava era eles dois naquela cabana, nos planos que eles fizeram, casamento, filhos, e que sim, várias vezes ele esteve à beira da morte, mas não era a hora dele. Ele sabia que precisava viver para fugir daquele lugar e reencontrar ela, até que um dia ele encontrou a saída. E toda a fome, toda a doença, todo o perigo que ele viveu valeu a pena, porque ele tinha certeza que ele ia voltar para viver o sonho deles e que ele achou que sim, que ela estaria esperando por ele. Mas quando ele chega, encontra ela casada e logo com Alberto, e que não dá para acreditar nisso. Nesse momento, ele pega a flor do Caribe que está na mão dela e joga no chão. Esther fala como ela poderia imaginar e por que ele não deu um jeito de avisar. Cassiano joga na cara dela que estava preso numa masmorra e que sim, ele tentou se comunicar e faz uns 4 anos atrás ele falou com o pai dele. Nesse momento, Esther gela e começa a lembrar do dia do casamento dela, que seu Chico tentou avisar a todos e ninguém acreditou nele. Cassiano joga na cara dela que nem ela acreditou nele e fala que tudo isso foi uma armação do Alberto. Esther fala que o marido nunca falou mal de Cassiano, que quem contou essa história de tráfico de diamantes foi a polícia do Caribe. Cassiano grita falando que foi o Alberto que mandou ele para lá, com cristais de sal no lugar de diamante. Esther então pergunta a Cassiano se Alberto manteve ele numa masmorra depois de todos esses anos, se foi ele que comprou a polícia para forjar um atestado de óbito, e no final ainda pergunta a Cassiano que provas ele tem contra Alberto e pergunta por que ele faria isso. E Cassiano grita alto: "Para ter você, Esther!" Está indignado, fala que ele não faria isso por uma mulher. Cassiano pega no braço dela e fala que quando se ama é capaz de fazer qualquer coisa. Um joga um baixo como Alberto e outro é capaz de fazer qualquer sacrifício como ele, Cassiano, fez. Em seguida, ele a beija. A cena corta para Alberto acordando e já imaginando ter tomado uma gaia. Depois, Cassiano fala para Esther e ele começarem tudo agora, de novo, já que nenhum dos dois tem culpa, que é para eles começarem dali. Esther fala que as coisas não são tão simples assim, que agora ela tem filhos e uma família. Esther sai e Cassiano vai atrás dela e pergunta se ela sente alguma coisa por ele ainda, que é para ela esperar e recomeçarem tudo do zero. Esther fala que não pode, que os filhos dela estão esperando por ela. Cassiano pergunta se é por causa de Alberto, se ela prefere a vida de Dom Doca do que a dele, e finaliza perguntando se essa história deles acabou. Esther fala para ele que não pode responder isso agora e que precisa ir. Cassiano então, olhando Esther e indo sozinho, fala que realmente a história deles acabou há 7 anos. Na cena seguinte, Candinho está dormindo no banco da praça e sonha com Nossa Senhora.
como no Alto da Compadecida. A Nossa Senhora fala que ouviu as preces dele e que ele achará Ariana no salão de pedra debaixo da terra. Candinho acorda e se pergunta onde será esse lugar. Na outra cena, Esther chega em casa e Alberto e seus filhos estão preparando um café da manhã especial para ela. Samuca fala que era surpresa, que não era para a mãe ter visto. E Alberto fala que agora que ela chegou, ela vai ter que ajudar eles. Na cena seguinte, Juliano chega na casa de Natália e suas filhas o chamam para tomar café. Juliano pede para ela não ficar brava com ele, mas que não achou o barco para alugar para ela. Mas ele se oferece para ir no barco dele. Natália aceita e eles marcam para ir no fim da tarde. Ele fala que já está atrasado, mas todas elas obrigam ele a tomar café da manhã. A cena volta para Alberto perguntando a Esther o que houve, que acordou e não achou ela na cama, e pergunta se houve alguma coisa na ONG. Esther, desconfiada, fala que foi uma emergência na ONG. Na cena seguinte, Donato pergunta a um pescador se ele viu Juliano e fala que é até bom ele não aparecer, que com essa tempestade que está vindo aí é melhor mesmo que ele não apareça, e fala que vai pro mar sozinho. Na outra cena, Juliano chega na casa de Bibiana e pergunta se Donato deixou algum recado para ele, que ele chegou na praia e Donato já tinha ido pescar sem ele. Bibiana fala que não, e ela fica preocupada pela tempestade, fala que eles discutiram ontem e ela nem viu na hora que ele saiu. Juliana então tenta ligar para o celular dele. Na outra cena, Thaís, seu Chico e Dona Olívia estão conversando sobre Cassiano e Samuca. Cassiano chega e pede para a mãe dele o atestado de óbito dele. Dona Olívia vai pegar e em seguida seu Chico dá 2 malotes de dinheiro para Cassiano e fala que ele tem que aceitar esse dinheiro da indenização dos salineiros. Cassiano fala que não pode aceitar isso. Seu Chico fala para ele aceitar, que isso é tudo que ele pode fazer pelo filho. Em seguida, Dona Olívia chega com o atestado de óbito de Cassiano. Duque chega até a cozinha, Cassiano vira e pergunta a ele se foi ele que forjou aquele atestado de óbito. A cena corta para Cassiano no quarto questionando Duque sobre o atestado. Duque conta toda a verdade, que Dom Rafael pediu para ele falsificar o documento e que se ele não fizesse isso, ele, Dom Rafael, mataria os dois. Duque fez o atestado, mas quando entregou para Dom Rafael, ele pediu que poupasse a vida de Cassiano, porque Cassiano teria mais serventia vivo do que morto. E depois diz que não contou para Cassiano porque ficou com medo de que ele desistisse da fuga. Cassiano pergunta se essa é a desculpa dele. Duque fala que sim, que essa é a defesa dele. Cassiano então abraça Duque e agradece por salvar a vida dele 2 vezes. Em seguida, chama ele para tomar café, que o café já está esfriando. Na cena seguinte, Juliano tenta falar com Donato pelo telefone e não consegue, e fala para Bibiana que vai tentar falar com Hélio, que talvez ele possa ajudar. Na cena seguinte, Hélio leva uns documentos para Alberto assinar e fala que veio em um momento inoportuno, que deve estar caindo um mundo na cabeça dele, Alberto, mas fala que Esther é uma mulher bonita e inteligente, que não vai trocar a vida de rainha para viver ao lado de um pobretão como Cassiano, principalmente depois dessa história de tráfico de diamantes. Alberto fala para ele quem autorizou ele a puxar o saco dele e manda ele se enxergar. Hélio pede desculpa e fala para Alberto que está ali para o que ele precisar. Na cena seguinte, Bibiana fala com Hélio que o pai dele está sozinho na tempestade e pede para o filho arranjar um barco para ir atrás dele. Hélio fala que o pai é macaco velho e que ele logo volta e em seguida desliga o telefone na cara da mãe. Na cena seguinte, Dadá pede para Lina ensinar ela a rendar, que ela ensina ele a namorar. Dona Veridiana chega e fala que a santa deu um sinal para ela que Candinho está bem, que ela teve um sonho e fala que o neto está voltando e chama Lino e Dadá para fazer uma novena para Candinho. Dadá e Lino reclamam porque Candinho some e eles que têm que fazer novena. Na outra cena, Candinho reza e acha Ariana na mina abandonada dos Albuquerque. Candinho fala que não sabe se vai perdoar a Ariana e fala que de tanto badalar o sino na intenção de achá-la, o badalo do sino caiu e agora ele vai ter que arranjar outra coisa para consertar. Nesse momento, Candinho vê uma pedra branca e fala que aquela pedra deve servir. Depois, mostra Candinho voltando com sua cabra todo feliz. Na cena seguinte,
Bibiano e Juliano chegam na praia onde Lipe está esperando pelo pai. Juliano fala que os pescadores voltaram por causa da tempestade, fala que tem uma tempestade enorme para o lado de Fernando de Noronha. Lipe pergunta à mãe se o pai dele vai voltar, porque ele está ensinando ele a fazer a barba. Na outra cena, o pessoal da ONG está na praia reclamando do atraso de Esther. Depois, Esther chega na ONG e Vanessa está no telefone falando que as rendas da Dona Veridiana fizeram maior sucesso e eles querem encomendar um lote ainda maior. Enquanto isso, Esther está anestesiada, lembrando do que Cassiano falou para ela na cabana. Vanessa conta a novidade para Esther e Esther se anima, porque com essa encomenda elas vão conseguir ajudar várias famílias e melhor, com o trabalho deles. Na outra cena, Cassiano lembra de Esther falando que trouxe as cinzas dele e Duque chega e tenta animar ele, falando para eles irem até as praias verem as belas mulheres brasileiras. Cassiano fala para Duque se divertir sozinho, que ele não tá com cabeça, e fala que preferia a masmorra de Dom Rafael do que aquele inferno que ele encontrou ali. Duque então fala para eles voltarem e chama a atenção de Cassiano para ele não ficar ali depressivo e correr atrás e dar um troco em Alberto. Ele se anima e nesse momento Dona Olívia chega no quarto e fala que tem alguém lá na sala querendo falar com ele, mas que não sabe se ele vai querer atender. Cassiano se anima pensando que seja Esther, mas na verdade é Alberto. E assim termina o capítulo 27 de Flor do Caribe. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e seu comentário, e vamos juntos tornar esse canal o maior canal de novelas do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.